Olá, sou a professora Gisele Carvalho Leal e referente à disciplina de História e Teoria da Arquitetura e Urbanismo Moderna e Contemporânea, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o surgimento do modernismo, né? Então, o modernismo é um movimento que teve aí o seu ápice, né, desde o início das primeiras décadas do século XX até a década de 40, 50 mais ou menos, porém ele já começou a ser pensado desde o século XIX, né? Então, com a Revolução Industrial no século XVIII, uma série de possibilidades para a arquitetura, né, se apresentaram, né? Novos materiais, como o ferro, o vidro, o concreto armado. E aí, muitos teóricos, né, como Digby Watts, Viollet Leduc, que eram arquitetos ou pensadores da arquitetura no século XIX, começaram a prever, né, que iria surgir uma nova era na arquitetura a partir do uso desses materiais, ou justamente mostrar sua insatisfação, né, porque a produção arquitetônica do século XIX, apesar de todas essas novidades, ela ainda estilisticamente ainda estava muito presa, né, aos séculos passados. Então a gente vai ter obras aí, os neos, né, os historicismos, neo-bizantino, neoclássico, neogótico, né, que simplesmente se refazia aquela arquitetura, utilizava-se dos mesmos elementos, porém utilizando novas tecnologias. E aí isso gerou uma insatisfação para a época, né? A gente vai ter também o fenômeno do êxodo rural, né, no qual as cidades, aí nessas cidades pós-industriais, né, ficaram muito inchadas e não tinham infraestrutura, esse desenho urbano precisava ser repensado. Então isso também é outro aspecto, né, que vai despertar essa necessidade de repensar as cidades, e esse ideal modernista de reorganizar as cidades e tudo mais, né? Então, essa insatisfação, né, essa necessidade de algo novo e desprendido dos aspectos históricos anteriores, ela se dá desde o século XIX, né? Passando aí pelos movimentos estéticos, como Arts and Crafts, Art Nouveau, Art Deco, que foram movimentos que mostravam justamente essa necessidade de se fazer uma arquitetura desprendida do passado, né? Utilizando o que as novas possibilidades ofereciam e tentando criar um novo estilo. Até que nas primeiras décadas do século XX, então, a gente vai ter a manifestação da arquitetura moderna, né, de fato. As primeiras obras aí que a gente destaca, né, mais voltadas a esse estilo internacional, que é uma das vertentes do modernismo, são as Três Casas do Gregory Warshawski, né, um arquiteto estrangeiro que se naturalizou aqui no Brasil, pois casou com uma brasileira, com a Mina Klabin, e inclusive a primeira casa da rua Santa Cruz, primeira casa modernista do Gregory, né, em São Paulo, no ano de 1927. Atualmente, em 2016, o Kenneth Frampton, que é um grande crítico de arquitetura, reconheceu, né, como a primeira obra modernista no mundo. Então, olha só que interessante, essa primeira obra modernista ela está no Brasil. E depois, né, 28, 30, vieram aí as consagradas, né, Ville Savoie, do Le Corbusier, Farnsworth House, do Mies van der Rohe, enfim. Então, o que eu gostaria, né, de deixar claro é que o que impulsionou de fato, né, o surgimento dessa estética modernista foi principalmente essas mudanças que a Revolução Industrial trouxe, né, no âmbito de ocupação das cidades e também da construção, novas tecnologias, novos materiais, né, e esse desejo de muitos críticos da época de ter uma produção contemporânea, né, uma produção que se desprendesse do passado e não só utilizando de novas tecnologias reproduzisse arquiteturas antigas.